Uma jovem enfermeira de Los Angeles foi encontrada sem vida em seu apartamento. A cena do crime era caótica, sugerindo uma luta violenta. No entanto, os policiais tinham poucas pistas. O caso se arrastou por muito tempo e só foi resolvido após 23 anos com a ajuda de uma amostra de DNA. Sherry Rasmussen nasceu em 7 de fevereiro de 1957, no estado de Washington. Ela cresceu em uma grande família unida, com 2 irmãs e pais amorosos. Mais tarde, eles se mudaram para Tucson, Arizona, onde Sherry frequentou a escola local. A garota era uma excelente aluna e até terminou o ensino fundamental 1 ano antes de seus colegas. Sherry completou todo o programa da 7ª série sozinha durante as férias de verão após a 6ª série, terminando a escola em 1973. Ela então se matriculou em uma faculdade na Califórnia, onde sua irmã mais velha já estava estudando. No primeiro ano, Sherry decidiu seguir carreira na área da saúde e se tornar enfermeira, o que exigiu que ela se matriculasse em cursos adicionais em outra instituição de ensino. Após se formar na faculdade em 1973, Sherry decidiu fazer mestrado na Universidade Estadual de Los Angeles e também conseguiu um emprego lá como enfermeira para pagar seus estudos. Depois que ela se formou aos 23 anos, seu pai comprou um apartamento para ela em um subúrbio de Los Angeles. No entanto, Sherry não queria depender financeiramente de seus pais. Então, todo mês, ela escrevia cheques para seu pai com o valor total das parcelas da hipoteca. Ela também conseguiu um emprego em um hospital local, chefiando a enfermaria de terapia intensiva. Em maio de 1984, quando Sherry tinha 26 anos, ela conheceu um homem chamado John Ruiten. Eles se apaixonaram imediatamente e começaram a namorar. John tinha uma boa educação, trabalhava como engenheiro de computação e era um jovem muito inteligente. 1 ano depois, o casal decidiu se casar e John se mudou para o apartamento de Sherry. Os recém-casados passaram a lua de mel na Jamaica e depois voltaram para casa para passar o Natal com a família de Sherry. O futuro parecia brilhante e feliz para este casal. Na manhã de 24 de fevereiro do ano seguinte, John estava se preparando para o trabalho como de costume, quando Sherry disse que não estava se sentindo bem e decidiu ficar em casa. Ela pediu a John para ligar para ela em algumas horas e ele saiu para trabalhar por volta das 7h20. Perto das 10 horas, John tentou ligar para Sherry, mas ela não atendeu. Ele tentou novamente meia hora depois, mas ainda sem resposta. Então ele ligou para o trabalho dela e perguntou se ela havia começado seu turno. No entanto, Sherry também não estava no hospital. Sua irmã também tentou ligar para ela, mas não obteve resposta. John voltou do trabalho por volta das 18 horas e imediatamente notou algo estranho. A porta da garagem estava aberta, embora ele se lembrasse de tê-la fechado naquela manhã. O carro de Sherry não estava lá, então seu primeiro pensamento foi que ela tinha ido a algum lugar. Ao se aproximar da garagem, ele viu muitos cacos de vidro e os encontrou também acima dela. Havia uma pequena varanda com portas de vidro que davam para a garagem e elas estavam quebradas. O homem entrou na casa pela garagem e, para seu horror, encontrou Sherry lá. Ela estava caída no chão. Seu corpo estava terrivelmente desfigurado. John imediatamente chamou a polícia e os detetives começaram a examinar a cena do crime. Havia uma grande desordem em todos os cômodos. Vasos quebrados, móveis revirados, coisas espalhadas. Na parede, perto do botão do alarme, eles encontraram o contorno de uma mão ensanguentada. Aparentemente, a vítima estava tentando alcançá-lo, mas não conseguiu. Além de extensos hematomas, os especialistas notaram uma mordida humana no pulso de Sherry. Além de tudo isso, as marcas em suas mãos indicavam que o agressor havia amarrado a vítima e depois removido as amarras. A causa da morte foram 3 tiros a queima-roupa. Os detetives encontraram um cobertor com buracos de bala no apartamento e concluíram que o agressor havia embrulhado a arma nele para abafar o som dos tiros. Os detetives imediatamente concluíram que houve uma luta prolongada entre o agressor e Sherry, evidenciada pela quantidade de coisas quebradas e espalhadas pelo apartamento, bem como a marca de mão ensanguentada perto do botão do alarme. O detetive-chefe do caso rapidamente concluiu que estavam lidando com um assalto que deu errado. Em sua opinião, pelo menos 2 criminosos invadiram o apartamento de Sherry, mas não esperavam que ela estivesse em casa. Uma luta começou, e Sherry lutou por sua vida até o fim. Vários fatores apontavam para a versão de um assalto. Primeiro, o carro de Sherry havia sumido da garagem. Em segundo lugar, alguém havia empilhado o equipamento de som e o toca-discos perto da escada que levava ao segundo andar. De acordo com a polícia, os ladrões queriam levá-los e ir embora, mas após a briga e o assassinato, fugiram do local. No entanto, havia algumas dúvidas nesta versão. Primeiro, a polícia não encontrou sinais de arrombamento. Isso significava que Sherry deixou os criminosos entrarem ou eles tinham uma chave.
Além disso, os invasores não tocaram em absolutamente nada de valor, incluindo uma caixa de joias que estava à vista. Os detetives entrevistaram todos os vizinhos de Sherry, mas não obtiveram nenhuma pista nova. Alguns moradores ouviram o barulho de uma briga, mas não os tiros. Eles também não viram ninguém entrando no apartamento da mulher. Os especialistas coletaram amostras de sangue e impressões digitais da casa, mas não podiam realizar análises de DNA em 1985. O detetive-chefe também pegou um pedaço de algodão e enxugou a marca de mordida no corpo de Sherry. Ele esperava que a saliva do agressor pudesse ter permanecido lá e mais cedo ou mais tarde, os especialistas poderiam usar essa evidência para encontrar o assassino. Após uma busca completa no apartamento, os detetives descobriram um fato interessante. Os criminosos levaram apenas uma coisa: a certidão de casamento de Sherry e John. Era muito estranho e levantava suspeitas sobre o próprio John. Mas seu álibi era incontestável. John estava no trabalho até a noite e simplesmente não teve a oportunidade de cometer esse crime. Além disso, ele mesmo contou à polícia sobre o desaparecimento deste documento. Os detetives não conseguiram encontrar uma explicação para este fato estranho, nem quaisquer novas pistas. Uma semana e meia depois, eles encontraram o carro de Sherry em um estacionamento a 4 quilômetros de seu apartamento. Ele estava aberto e as chaves estavam na ignição. Os investigadores forenses tentaram encontrar impressões digitais, mas sem sucesso. Ou os criminosos o tocaram apenas com luvas, ou limparam todas as impressões. 2 meses após o assassinato, um assalto ocorreu a apenas algumas centenas de metros da casa de Sherry. Os detetives imediatamente encontraram muitas semelhanças. 2 criminosos invadiram o apartamento de outra pessoa pela garagem, ameaçaram o proprietário com uma arma e roubaram equipamentos de som. O detetive-chefe imediatamente pensou que eram esses 2 que estavam por trás do assassinato da mulher, então a polícia tentou encontrá-los. A partir das palavras das testemunhas, eles compilaram esboços aproximados dos suspeitos e descobriram que ambos eram hispânicos, mas eles nunca foram encontrados. No entanto, os investigadores não mostraram muito desejo de chegar ao fundo da verdade, o que irritava constantemente os pais de Sherry. Seu pai ia regularmente à delegacia, se interessava pelo andamento da investigação e pedia aos detetives que considerassem diferentes versões. Certa vez, ele até pediu que examinassem a ex-namorada de John, uma mulher chamada Stephanie Lazarus, que era ela mesma uma policial. Sherry havia contado a seu pai várias vezes que Stephanie era obcecada por John, mas os detetives apenas riram dessa versão. Disseram ao homem para não assistir tantos seriados policiais. O fato é que Stephanie não conseguia aceitar a partida de John. Ao saber que ele ia se casar com outra mulher, ela foi até Sherry no trabalho. Stephanie anunciou a ela que seu casamento estava fadado ao fracasso e que ela e John, mais cedo ou mais tarde, voltariam a ficar juntos. Além disso, ela disse que John havia dormido com ela depois de ficar noivo de Sherry. Claro, depois dessa visita, Sherry ficou muito chateada. Ao voltar para casa, ela contou a John sobre o incidente e ele admitiu que realmente havia dormido com Stephanie. Depois que Stephanie soube do noivado, ela chorou, implorou que ele fosse vê-la, falou sobre seu amor e o persuadiu a voltar para ela. Mas John disse que amava Sherry e pretendia se casar com ela. Então Stephanie o convidou para dormir com ela uma última vez e John concordou. Ele se desculpou com Sherry e disse que foi um grande erro de sua parte. A mulher o perdoou e o incidente com Stephanie foi gradualmente esquecido. Mas a história não terminou aí. Stephanie os visitou várias vezes sem avisar, sob vários pretextos. Uma vez ela veio com um conjunto de esquis e disse que John havia prometido encerá-los para ela. Na próxima vez, ela entrou no apartamento quando ele não estava em casa. Sherry nem ouviu como ela entrou e ficou chocada ao ver Stephanie em sua sala de estar. Quando questionada sobre o que estava fazendo lá, a mulher respondeu que havia vindo conversar com John. Sherry mal conseguiu convencê-la a ir embora. Mais tarde, ela até pensou em ir à polícia sobre o incidente, mas decidiu não fazê-lo. A mulher temia que, se contasse sobre o assédio de sua própria colega, simplesmente rissem dela. Ela também se perguntou como Stephanie estava conseguindo entrar no condomínio fechado. Ele era cercado por uma cerca alta e você precisava de um passe especial para entrar. Aparentemente, a mulher estava usando seu distintivo de policial e os seguranças a estavam deixando passar. Quanto ao próprio apartamento, Stephanie devia ter uma cópia da chave. Caso contrário, ela simplesmente não teria sido capaz de entrar sem arrombar a fechadura. Além disso,
Sherry notou repetidamente que alguém a estava seguindo. Uma vez, ela e John estavam sentados em um restaurante e a mulher percebeu alguém olhando para eles. Assim que ela olhou para essa pessoa, ela imediatamente foi embora. Sherry não viu seu rosto porque estava coberto por um capuz. Também recebiam ligações regulares de números desconhecidos em seu telefone residencial. O interlocutor simplesmente ficava em silêncio e desligava. Sherry admitiu que poderia ser Stephanie. O pai da vítima contou aos detetives sobre todos esses incidentes, mas eles não deram a mínima para suas palavras. Eles estavam confiantes de que os 2 mexicanos que roubaram o apartamento perto da casa de Sherry estavam por trás do assassinato. 3 meses após o assassinato, algo interessante aconteceu. Alguns documentos do caso de Sherry desapareceram da delegacia, incluindo anotações de detetives sobre o andamento da investigação. Eles deveriam registrar quase todas as etapas relacionadas à investigação deste crime, mas em algum momento a polícia simplesmente não conseguiu encontrar esses registros. Desde então, o caso ficou parado por anos. Os detetives não mostraram nenhum desejo particular de buscar novas pistas, apesar da pressão constante dos pais de Sherry. 8 meses após o assassinato, seu pai ofereceu uma recompensa de $10.000 por qualquer informação que levasse à captura do criminoso. 1 ano depois, ele falou em uma entrevista coletiva, onde novamente prometeu uma recompensa por informações, mas em ambos os casos isso não trouxe nenhum resultado. 7 anos depois, o detetive-chefe do caso Sherry se aposentou. O pai da vítima decidiu se encontrar com seu sucessor, na esperança de que ele levasse seu trabalho mais a sério. Além disso, era 1993 e as tecnologias de análise de DNA já eram usadas ativamente pela polícia na resolução de crimes. O pai de Sherry pediu ao detetive para conduzir tal análise e até se ofereceu para pagá-la integralmente, mas o detetive afirmou que não fazia sentido porque eles não tinham um único suspeito com quem comparar o perfil de DNA obtido. Enquanto isso, John começou uma nova família, mas em algum momento ele voltou para Stephanie. Eles iam fazer uma viagem ao Havaí juntos, mas algo incomum aconteceu antes disso. O homem ligou para os detetives e perguntou se eles tinham alguma nova evidência apontando para o possível envolvimento de Stephanie no caso. Aparentemente, ele próprio assumiu que a mulher poderia ter feito algo assim, mas todos esses anos teve medo de falar sobre isso. No entanto, isso não o impediu de ter relações íntimas com ela novamente. Quanto à própria Stephanie, ela subiu rapidamente na carreira na polícia. A mulher recebeu patentes mais altas, foi nomeada detetive do ano 2 vezes e tinha uma reputação impecável. Ela também se casou com outro policial, mas isso não a impediu de dormir regularmente com John. Em 2001, uma unidade separada foi formada em Los Angeles para lidar com casos arquivados, e eles receberam o caso de Sherry, junto com milhares de casos semelhantes. Os detetives começaram a classificá-los lentamente, tentando descobrir quais tinham maior probabilidade de serem resolvidos. Por exemplo, assassinatos sem nenhuma pista foram deixados para o final da fila, e casos com amostras de DNA de possíveis criminosos foram marcados como os mais promissores. O assassinato de Sherry se enquadrou nesta lista, pois entre as evidências estava um pedaço de algodão que poderia conter a saliva do criminoso deixada após a mordida. 2 anos depois, os detetives assumiram este caso e enviaram todas as evidências disponíveis para o laboratório. Devido à alta carga de trabalho, eles tiveram que esperar vários anos pelos resultados, mais especificamente até janeiro de 2005. Entre essas evidências estavam fragmentos de unhas e amostras de sangue do apartamento. Todos eles continham apenas o DNA da própria Sherry, e os investigadores forenses só puderam examinar a amostra do local da mordida em seu corpo. O problema era que eles não conseguiam encontrar o frasco com esta evidência por um dia inteiro, até que finalmente o encontraram no fundo de uma grande geladeira. Tendo examinado a amostra, os especialistas descobriram DNA estranho, pertencente a uma mulher desconhecida. Este perfil foi imediatamente verificado no banco de dados do FBI, mas não estava lá. Os investigadores ainda estavam convencidos de que o assassinato ocorreu durante um assalto, então não consideraram nenhuma outra versão. Depois que eles não conseguiram encontrar nenhuma nova pista nesta direção, o caso foi arquivado. Isso continuou até fevereiro de 2009, quando um novo detetive assumiu o caso de Sherry e começou a estudar os materiais deixados por outros investigadores. Vendo que o DNA de outra mulher foi encontrado junto com a mordida no corpo da vítima, ele duvidou da versão do assalto. Os detetives admitiram que os motivos deste crime podem ser completamente diferentes, então decidiram fazer uma lista de todas as mulheres que poderiam estar potencialmente ligadas ao assassinato de Sherry. Como resultado, eles conseguiram coletar 5 nomes, incluindo Stephanie, a colega da vítima, e outras 3 mulheres. O detetive inicialmente duvidou do envolvimento de Stephanie, dada sua reputação e carreira policial de sucesso.
Por esse motivo, ele decidiu primeiro verificar o restante dos suspeitos. Junto com outros investigadores, ele rapidamente chegou à conclusão de que 3 mulheres desta lista não tinham nada a ver com a morte de Sherry. Elas não tinham motivo e tinham álibis. Depois disso, eles começaram a verificar uma enfermeira com quem Sherry trabalhou. Os arquivos do caso indicavam que elas tinham um relacionamento bastante tenso e a polícia secretamente obteve uma amostra de DNA do lixo que ela jogou fora. Os especialistas derivaram um perfil e descobriram que ele não correspondia à saliva encontrada no local da mordida. Assim, os detetives ficaram com apenas um suspeito, Stephanie. Ele e vários outros colegas concordaram em manter essas informações em segredo até que pudessem obter evidências sólidas ou refutar essa versão. Nenhum deles queria acusar um policial com uma reputação impecável de assassinato. Além disso, Stephanie poderia facilmente destruir suas carreiras usando suas conexões. Eles começaram a coletar informações sobre ela secretamente, tentando encontrar alguma conexão com o assassinato. Notavelmente, a mulher trabalhava no mesmo prédio que eles, no mesmo andar. Por causa disso, os detetives tiveram que tomar muitas precauções e nem mesmo mencionar seu nome em suas anotações. Logo, os detetives descobriram o primeiro fato interessante. Nos anos do assassinato, Stephanie era dona de um revólver calibre 38, o mesmo tipo que matou Sherry. Eles também descobriram que a vítima reclamou repetidamente do comportamento estranho e até agressivo de Stephanie. O fato de uma policial ter abordado Sherry no trabalho em uniforme e dito todos os tipos de coisas rudes para ela parecia suspeito. As suspeitas eram ainda maiores pelo fato de Stephanie ter invadido o condomínio fechado de Sherry e até mesmo seu apartamento várias vezes. Tendo analisado os relatórios e fotos da cena do crime, os detetives chegaram à conclusão de que o possível roubo parecia encenado. Nem mesmo as joias que estavam à vista foram retiradas do apartamento, e em vez disso, apenas o aparelho de som e o toca-discos foram preparados para serem retirados. Além disso, o atirador devia estar bem ciente de como a arma funcionava em condições extremas. Ele conseguiu embrulhar o cano da pistola em um cobertor para que os vizinhos não ouvissem um único tiro. Era improvável que um ladrão barato de aparelhos de som tivesse essas habilidades, mas um policial treinado e experiente era perfeitamente capaz disso. Outro fato que apontava para o envolvimento de Stephanie foi a certidão de casamento roubada do apartamento. Por que ladrões aleatórios procurariam este documento em particular e o levariam com eles, deixando uma caixa de joias intacta? Mas para Stephanie, esse motivo era bastante compreensível. Ela estava apaixonada por John e não conseguia aceitar o fato de que ele havia se casado com outra. A certidão de casamento pode ter tido um significado simbólico muito real para ela. Talvez matar Sherry não tenha sido suficiente para ela, ou talvez ela tenha planejado inicialmente entrar no apartamento apenas para pegar este documento, mas a mulher a pegou, roubando. Finalmente, os detetives descobriram que 2 semanas após o assassinato, Stephanie foi ao departamento de polícia e relatou um roubo. De acordo com este relatório, alguém arrombou seu carro que estava estacionado perto do pier e roubou várias coisas. Uma bolsa esportiva, roupas, fitas de vídeo e um revólver calibre 38. Considerando todos os fatos acima, o momento com a arma parecia muito suspeito. Os detetives especularam que ela havia se livrado deliberadamente da arma, fazendo parecer um roubo. Além disso, ela apresentou um relatório em outra delegacia onde ninguém a conhecia, o que também parecia muito estranho, porque seus colegas provavelmente teriam tratado o caso com a máxima responsabilidade. Como resultado, os detetives decidiram obter uma amostra de DNA de Stephanie. Vários policiais disfarçados seguiram a mulher por 1 semana, até que finalmente tiveram essa oportunidade. Em 28 de maio de 2009, Stephanie e sua filha adotiva pararam para comer em um café. Assim que saíram, os policiais pegaram o copo em que a mulher estava bebendo e o enviaram para o laboratório. No dia seguinte, o resultado ficou pronto, uma correspondência perfeita. Apesar do fato de muitos fatores apontarem para o envolvimento de Stephanie, os detetives ainda ficaram chocados. Era difícil para eles acreditarem que uma policial de alto escalão e respeitada estava envolvida em um assassinato, mas os resultados do teste de DNA eram inegáveis. No entanto, naquele momento, eles não tinham tempo para essas reflexões. Os investigadores começaram a elaborar um plano para prender a mulher. Nenhum deles queria fazer isso no meio da delegacia, na frente de centenas de policiais. Além disso, Stephanie tinha conexões extensas e os detetives decidiram atraí-la para longe de olhares indiscretos. O chefe de polícia de Los Angeles foi informado extraoficialmente de que um de seus subordinados era suspeito de assassinato. O chefe ordenou aos detetives que não se aproximassem de Stephanie enquanto ela estivesse com sua arma de serviço ou pessoal. Ele também achou arriscado prendê-la em sua própria casa,
já que a mulher morava com o marido e a filha adotiva. Os detetives começaram a pensar em como poderiam fazer uma pessoa de patente superior a eles entregar sua arma, e logo tiveram uma ótima ideia. Havia celas no porão da delegacia destinadas à detenção temporária de criminosos. Assim, qualquer pessoa que entrasse lá era obrigada a entregar sua arma. Para atraí-la para lá, eles inventaram uma história. Stephanie tinha muita experiência de trabalho no departamento que lidava com roubos de arte. Portanto, em 5 de junho de 2009, 2 detetives com escutas escondidas se aproximaram dela e pediram ajuda. Eles disseram que haviam prendido um suspeito que poderia ter informações sobre algumas pinturas roubadas. Os detetives admitiram que não entendiam muito bem de tudo isso e precisavam da ajuda de um profissional experiente. Stephanie concordou e foi com eles para o porão, onde o suspeito supostamente estava detido. Depois que a mulher entregou sua arma, eles entraram na sala de interrogatório, mas não havia suspeito lá. Em vez disso, os detetives começaram a colocar as cartas na mesa gradualmente e com o máximo de cuidado possível, fazendo perguntas a Stephanie sobre o assassinato de Sherry. Primeiro, eles simplesmente disseram que precisavam fazer algumas perguntas sobre um caso antigo relacionado ao seu ex-namorado. Por uma hora, eles conduziram suavemente a conversa para uma discussão sobre o próprio assassinato. Mas Stephanie disse que mal se lembrava de Sherry porque tudo isso aconteceu há muito tempo. Finalmente, os detetives anunciaram que conseguiram obter o DNA do assassino e pediram a Stephanie para fornecer sua amostra de DNA para comparação. Nesse ponto, a mulher imediatamente disse que não tinha intenção de entregar seu DNA, recusou-se a falar mais sem um advogado e decidiu ir embora. Os detetives a deixaram ir, mas no final do corredor, Stephanie já estava esperando por vários policiais com algemas. 23 anos após o assassinato, a mulher foi presa. Dada a vasta experiência policial de Stephanie, todas as tentativas de fazê-la confessar durante os interrogatórios não levaram a lugar nenhum. Ela conhecia perfeitamente a lei. Contra ela estava o DNA encontrado junto com a mordida no corpo da vítima e era extremamente difícil contestar essa evidência. No entanto, ela negou seu envolvimento e insistiu que era inocente. Como resultado, os detetives não tiveram escolha a não ser preparar documentos para submeter ao tribunal. Nos anos seguintes, Stephanie foi mantida em uma prisão feminina até que as primeiras audiências no tribunal começaram em 2012. Os policiais levaram 3 anos para remontar este caso, essencialmente do zero, devido ao fato de que seus predecessores acreditavam cegamente em um assalto que deu errado. Era necessário revisar todos os materiais e focar especificamente em Stephanie. No julgamento, a mulher continuou a alegar sua inocência. Seu advogado questionou os resultados do teste de DNA e também apontou que não havia suspeitas contra Stephanie durante a investigação inicial. Mas todos esses argumentos pareciam completamente inconvincentes. A acusação acreditava que naquele dia Stephanie esperou John ir trabalhar e invadiu o apartamento de Sherry. Ela subiu para o 2º andar, atirou na mulher uma vez, mas ela conseguiu revidar e uma luta começou, que se mudou para o 1º andar. Eventualmente, Stephanie a matou e fez uma bagunça no apartamento, criando a ilusão de um assalto. Então ela encontrou a certidão de casamento e deixou a cena. Após a prisão, os detetives descobriram que Stephanie estava se gabando para seus colegas sobre seu conjunto de lockpicks, que é basicamente uma ferramenta que faz abrir cadeados e fechaduras, e também vários livros sobre como arrombar fechaduras foram encontrados em sua casa. Isso poderia explicar como ela entrou no apartamento sem deixar vestígios de arrombamento. Uma fechadura de qualidade não tão alta e pode ser aberta com lockpicks de forma que nenhum especialista notará vestígios. O julgamento terminou em 8 de março do mesmo ano e o júri considerou Stephanie culpada de assassinato. Ela foi condenada a 27 anos de prisão perpétua, bem como 2 anos adicionais por usar sua arma de serviço. Ao mesmo tempo, o juiz subtraiu 1000 dias de sua pena, citando o tempo que ela passou na prisão aguardando julgamento e bom comportamento. Os pais de Sherry tentaram processar os detetives que trabalharam inicialmente no caso. Descobriu-se que, desde o primeiro dia, o pai da vítima havia dito a eles para olharem para Stephanie, mas eles ignoraram suas palavras. E aqui surge uma pergunta bastante razoável. Eles estavam encobrindo deliberadamente sua colega ou realmente não acreditavam em seu envolvimento? No primeiro caso, seria um crime grave e no segundo, negligência banal e ignorância de fatos importantes. Infelizmente, neste caso, o prazo de prescrição havia expirado e o tribunal recusou-se a abrir um processo contra esses policiais. Quanto a Stephanie, imediatamente após o veredito, ela entrou com um recurso, mas foi rapidamente rejeitado. Ela continua a alegar sua inocência enquanto está atrás das grades. Ela tem atualmente 62 anos e só poderá solicitar liberdade condicional em 2039. O ex-marido de Sherry, John, perdeu o interesse em investigar seu assassinato.
Quase imediatamente após o incidente, ele começou uma nova família, dormiu com Stephanie por algum tempo e depois se mudou para outra cidade onde conheceu outra mulher. Os detetives se perguntaram sobre seu envolvimento, mas essa versão parece improvável. Muito provavelmente ele não sabia dos planos de sua ex.